Olá irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o amilenismo, que rejeita a crença de um milênio literal na Terra, ao qual o reino do Senhor Jesus será estabelecido, tendo como Jerusalém glória e rainha de todas as nações que participarão do reino vindouro, do mundo vindouro. Eles rejeitam Apocalipse 20, que fala claramente desses 1000 anos literais. Eles colocam como sendo simbólicos. Nós separamos aqui dois trechos de vídeos de dois pastores muito conhecidos e influentes. Vocês devem conhecer, o pastor Paulo Júnior e o pastor Lucinho. Esses pastores, eles seguem essa linha herética e contraditória. Lembrando que nós temos que colocar um efeito no vídeo, na tela, por causa para que nós não tenhamos problemas com direitos autorais. Das 70 semanas, já se cumpriram quantas? Nós estamos nesse momento na última semana de Daniel, na 70ª semana, é a que nós estamos vivendo. 70 semanas. Só que no livro de Apocalipse, é citado um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Metade de uma semana é quanto? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3,5. Daniel diz que a última semana seria dividida no meio, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Portanto, nós estamos na última semana, na 70ª semana de Daniel. Agora, em qual das duas metades? Em qual período da última? Nós estamos na primeira metade da última semana. Estamos na última, mas como ela foi dividida em duas, estamos na primeira metade. Essa primeira metade é destinada ao quê? Como eu sou de escatologia amilenista, eu não creio no milênio literal. Paulo não falou de um milênio literal aqui na terra. Jesus não falou em nenhum dos evangelhos de um milênio literal de 1000 anos aqui na terra. Os outros apóstolos não falaram. O Novo Testamento não fala de um milênio literal na terra. Só uma menção disso em Apocalipse capítulo 20. Significa que é uma linguagem simbólica. A primeira metade da última semana é o milênio. O milênio é o período do reino de Cristo, que vai da primeira à segunda vinda do Senhor. Nós estamos exatamente no milênio. E ele começou quando Cristo veio na terra, morreu e ressuscitou. Uma pergunta intrigante. O milênio já começou quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele falou uma frase que ou é mentira, ou se for verdade, nós já estamos no milênio. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Se Jesus está no controle e já reina, então ele já é rei. Se ele já reina, nós já estamos nesse tempo do milênio. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não acredito num milênio literal. Reinar 1000 anos era uma expressão que vários e vários reis da Idade Média e da Idade Antiga diziam só para se... Era uma expressão usada para dizer um reino que vai durar muito. Então, eu não acredito que o milênio será um período de 1000 anos exato. Eu sou aquilo que chamamos de amilenista. E ele já reina. Já estamos no milênio. Lucinho, mas a Bíblia diz que durante o milênio o capeta vai ser amarrado. Gente, aquilo ali é uma força de expressão para dizer que Satanás não ia mais conseguir impedir as pessoas de chegar até Deus. Então falou, então notícia para te dar aí. Segura, tá preparado? Estamos no milênio. Então, como vocês viram aí na introdução desse vídeo, vocês puderam perceber o ensinamento do pastor Paulo Júnior e do pastor Lucinho a respeito do que eles pregam e ensinam sobre o milênio de Cristo. Eu vou deixar um aviso aqui para os irmãos que
a parte do milênio é uma das coisas mais importantes que tem em toda a Bíblia. O Espírito de Deus, ele inspirou praticamente todos os profetas, os salmistas, a falar características do que seria o milênio. E agora eu vou mostrar para vocês se faz algum sentido esse milênio ser simbólico ou literal. Eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece, o que é o amilenismo, que é o que vocês viram na introdução desse vídeo, para quem não sabe. Eu vou pontuar aqui pelo menos 5 partes do que seria o amilenismo para vocês entenderem. Então olhem aí. O amilenismo prega, ele ensina que a rejeição da crença de Jesus ter um reinado físico na Terra, com duração de 1000 anos. Então está descartado essa ideia. Esses 1000 anos simbólicos de Apocalipse 20, que a gente vai ler mais pra frente aqui para vocês, não tem como, são simbólicos. Aliás, muitas partes do Apocalipse para eles são simbólicos. O milênio já começou na era atual da igreja. Então, segundo o ensinamento desses pastores, neste momento agora já estamos reinando com Cristo. Vocês vão ver se tem cabimento uma coisa dessa. Jesus está atualmente no céu reinando. Lá do céu ele está reinando sobre todas essas nações. A gente não está tendo guerra agora, né? Lá na Rússia, na Ucrânia. Injustiça não tem, né? É um reinado muito bom esse. Muito justo. Satanás está preso atualmente nesse momento, porque eles ensinam que nesse momento o evangelho ele está sendo pregado por todo mundo. Então nós pontuamos aqui pelo menos 5 partes dessa crença e ensinamentos, e vocês vão ver no final desse vídeo como isso vai ficar tão claro como uma água cristalina. Então, irmãos, vamos acompanhar a leitura lá em Isaías, no capítulo 9. Eu vou ler 2 versos apenas, no verso 6 e no verso 7. Vai estar assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Olha que essa parte de trono de Davi sempre vai estar ligada ao trono de Jesus. Isso. Né? E aqui deu ênfase nesses 2 versos ao governo de Cristo. Notem que quando Jesus veio a Israel, ali naquele período ali no 4º milênio, né? Ele frustrou muitas pessoas, porque ele não foi o reinado dele. Judas foi um que ele frustrou. Não era o tempo, né? Não era o tempo determinado. Eles queriam um libertador mesmo para tirar o jugo romano, né? Então, toda a autoridade, ela foi dada sim a Cristo. Depois da morte dele, ele tem autoridade tanto na terra, como no céu, como debaixo da terra e como em qualquer outro lugar. Só que ainda não veio ao tempo das nações, os animais de Daniel, ser tirada a autoridade deles para o reino ser do Senhor, como diz em Apocalipse. Só isso acontece só quando a pedra bate nos pés, derruba a estátua e aquela pedra se torna um grande elevado monte, que é o monte da casa do Senhor. Emendando com o irmão Luiz disse, e com o entendimento que só vai acontecer quando a pedra ser cortada lá sem auxílios de mãos e bater na estátua, ela sai lá do céu e bate na estátua, e essa pedra forma um grande monte. Vamos ver que em Isaías 2, 1 ao 5, se vai falar coisa semelhante a Daniel capítulo 2. Presta atenção. É um texto messiânico, tá bom? Verso 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes. Então, você vê a besta, o dragão de 7 cabeças, em Apocalipse 17 diz que cabeças são montes, e montes são reinos, são reis. Então, esse monte da casa do Senhor será estabelecido acima de todos os montes. Então isso tem que acontecer nos últimos dias. E para ele afluirão todos os povos. Então restam nações, restam povos, restam gentios ainda. Irão, ao verso 3, irão muitas nações e dirão. Essas nações são as nações que vão restar na batalha do Armagedon.
na Batalha do Armagedon, Deus não vai destruir a terra inteira, todas as pessoas vão morrer por lago de fogo, não. Verso 3, elas dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó. Vai, Jacó? Não é igreja? Jacó. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Deus tem que colocar Israel, precisamente Jerusalém, como coroa e glória de todas as nações, e de lá o Senhor Jesus reinará. Preste atenção, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Lembra que o Senhor falou que ele vai fazer isso com vara de ferro? E ele vai passar essa autoridade para a igreja também, quando ele fala lá para aquelas igrejas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que assim como ele recebeu, ele também vai passar essa autoridade e vai reger as nações, vai reinar sobre elas com vara de ferro. Então os pecados serão punidos na hora. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, não haverá mais guerra, eles não aprenderão a fazer guerra mais. Por quê, irmão? Por quê, Luiz? Porque Satanás vai ser preso. Isso aqui é simbólico, como Paulo Júnior, Lucinho, entre outros ensinam. Como que eles vão converter as espadas deles de guerra em arar a terra no céu? Como que eles vão fazer irmão, isso? Luiz, isso não pode estar acontecendo agora, pode? Nunca. Tá vendo? Contraditórios. Só o verso 5 para fechar o raciocínio. Vinde, ó casa de Jacó, lembra? Casa de Jacó. E andemos na luz do Senhor. Vinde, vamos. Aqui, o Israel de Deus. O Israel de Deus. Isso aqui está em Isaías, né? Vocês vão ver aí que Isaías é um profeta muito messiânico. Fala do nascimento, fala da vinda e fala do reinado do Messias. Acompanha aí em Isaías, no capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o 13. Que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e suas raízes um renovo. Verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade. Equidade é justiça, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aconteceu na primeira vinda de Jesus. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade no cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal selvado andarão juntos, e o pequenino os guiará. Olha aí, irmãos, verso 8: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será por morada. Deixa eu fazer um comentário aqui. Maravilha. Esse verso, a glória lhe será morada, esse verso está errado. O lugar do seu descanso será glorioso no hebraico, sabe? O lugar do seu descanso, descanso de quem? Qual descanso que está prometido para vir, para nós entrarmos nele? O sábado foi feito para o homem. O sábado, Deus fez o sábado para o homem descansar. E Deus vai descansar quando o homem tiver descanso. A hora, e quando isso acontece, para isso acontecer, Satanás tem que ser preso. Agora eu pergunto para o irmão e para vocês: tem algum animal feroz, predador, andando e comendo palha junto com o boi, junto com a vaca? Tem um urso brincando com o cordeiro? Tem criança colocando a mão na cova do basilisco, ou seja, de uma serpente, e não se ferindo? Tem isso acontecendo? No céu que vai acontecer? São aspectos que são impossíveis de espiritualizar.
a gente tem que saber o que é literal e espiritual. Tem que saber, ué. Tem coisa no Apocalipse que é espiritual, sim. Por exemplo, 144 mil. Isso. Já explicou. É um número simbólico. Simbólico. Mas não quer dizer que é tudo simbólico também, não. E não vai, Luiz, eles não compreendem porque tem certas coisas na palavra que não vai estar escrito milênio literal. Você vai ter que achar interpretando o texto. Ou seja, recebendo a revelação. Você vai ter que conhecer isso. Não vai estar escrito agora, quando Isaías escreveu as suas visões, quando ele passou para o papel, o papiro, e ele não escreveu agora é milênio, literal, igual o Paulo Júnior falou que ninguém, Paulo, Pedro, nenhum profeta escreveu milênio, não tem referência. Mas é claro que não, você vai ter que perceber isso. O Paulo Júnior, outro tempo, ele foi pré-tribulacionista, então ele pregava assim, Jesus pode vir nesse momento e você fica aterrorizado, né? As pessoas gostam muito do jeito que ele ensina. De contraforma, ele se uniu a igrejas de ensinamento amilenista, que cria dessa forma que a gente está explicando. E o que acontece? Essas igrejas presbiterianas, elas têm uma característica. Elas veneram muito ali o pós-reforma, daquele período que a igreja católica dominou por 500 anos. Idade das Trevas. Quando começou ali com Martin Lutero, Zwinglio, aí depois veio João Calvino. Aí o Calvino, o que começou a fazer? Começou a expor as ideias dele, que é a teoria dos eleitos, que a gente não vai entrar no mérito aqui hoje. Só que Calvino, ele não fala, você nunca vai achar um texto dele explicando Apocalipse, você nunca vão achar. E é este homem que esses pastores veneram. Eles tampam os olhos deles para os profetas, para Isaías, para Miqueias, para Zacarias, para os Salmos, fecham os olhos para venerar esses homens. Então vejam que para você cair numa heresia dessa, Satanás ele está entrando sutilmente. Você vai entender que isso está falando de um período específico, onde tem que ter paz, tem que ter descanso, tem que ter justiça na terra. Nunca teve esse período. Nós não estamos num período simbólico de 1000 anos, não tem como, porque esse texto não se encaixa. Me faz esse texto encaixar nesse tempo que nós estamos vivendo. E que os 3 primeiros anos e meio de Daniel está dentro desse milênio. Só que de Jesus até nosso tempo são 2000 anos. É 2000 ou é 1000? Ou é 3 anos e meio? Ou é 3 anos e meio. Essa conta deles nunca vai fechar com os textos. Então, continuando no mesmo raciocínio do profeta Isaías, passando rapidamente, vamos acompanhar a leitura no capítulo 27, nos versos 12 e 13. Acompanhe. Naquele dia em que o Senhor debulhará o cereal desde o Eufrates até o ribeiro no Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhido um a um. Aqui está falando de arrebatamento. Exatamente. Mas filhos de Israel? Alguém tem que fazer parte, né? A igreja está aí, né? A igreja está aí. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, uma festa. E os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorar ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então a gente vai lá para a leitura agora, vira aí, tornaram no Santo Monte no verso 13. Importante. Fala de tocar trombeta, de colher um a um, tá falando de festas, né? Frutos, né? Que são colhidos. A gente vai lá para no mesmo profeta Isaías, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Então olha aqui, está falando de Jerusalém habitando segura. Em onde, na história da humanidade, Jerusalém habitou segura? Ainda falta um cativeiro agendado para eles ainda. Jerusalém foi trucidada em todos os tempos, na Segunda Guerra Mundial, em 1967 com a OLP, com a Organização da Libertação das Palestinas, na Guerra dos 6 Dias, que eles tentaram arrebentar com Israel, em 6 dias, hein? 6 dias, não tem algo profético aí não. Aquela Guerra dos 6 Dias não fala que no 7º dia eles tiveram descanso, não fala de algo profético. Depois vocês pesquisam aí, tá? Foi em 1967. Eu acho que foi o Yasser Arafat.
Ele é uma tipologia de A gente tem que ter em mente que quando tem um milênio, teve a primeira ressurreição. Não é igual o Leandro Lima fala ali que teve 3, 4, 5 ressurreições. Mas na primeira ressurreição, os profetas, apóstolos e todas as gerações de pessoas que serviram, né, a Cristo, nós vamos ter tanto acesso ao céu como na terra. Esses sacerdotes rebaixados não, eles não vão ter. Isso. E naquele vídeo que eu falei lá do Hernandes Dias Lopes, mas como que eles vão no banco, trânsito de São Paulo, essas coisas vão ser desfeitas. Isso é fora de cogitação. As obras dos homens serão abaladas. Então, dando entendimento aí, prosseguimento, né, aqui no profeta Isaías, vamos ler lá agora no Isaías 65, a partir do verso 17. Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e novas terras, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, alegria, né? E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Está falando isso aqui porque sofreram antes disso. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos e morrer é morrer ainda jovem. Então morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então como que isso aqui vai ser simbólico? Não tem como, né? E também não é na igreja, irmãos. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Pensou a pessoa pecar só aos 100 anos? Será amaldiçoado. Só aos 100 anos, só que vai ser punido na hora. Esse texto é milenar, tá bom, irmãos? É um texto que se conecta com todos os outros que nós lemos. Olha aqui: e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são as posteridades benditas do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Vai ser na hora, que maravilha. Olha aqui: estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar vossas posteridades e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Parece que eu estou lendo Zacarias, né? A mesma Porque coisa, toda né? carne, lá em Zacarias fala todas as nações que tiverem restado. Isso, que vai restar. Falou de festas aí, não falou, Luiz? Com certeza. Falou de lua nova, falou de uma festa a outra. de uma festa a outra, de um sábado a outra. E lá em Lá no Zacarias, tempo do fim. Lá no tempo no tempo do fim, em Zacarias fala que as nações irão celebrar a festa dos tabernáculos, Com certeza. que é a última festa, né? É a última. E ela tem que ser o cumprimento de toda a vontade do Senhor, porque lá vai ter alegria, vai ter o povo, vai ter que estar alegre, vai ser um descanso milenar, onde todas essas coisas têm que acontecer somente em um período, no descanso, daquele 7º dia do Senhor. Que ele vai descansar. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e nem seu fogo apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então olha o panorama daqui. Jesus vem, arrebata seu povo, aquela rocha vem, bate nos pés da estátua, começa a batalha da guerra de Destrói Gog. Gog, né? Da terra de Magog. Isso. Lá. Paulo Júnior falou que ninguém mencionou 1000 anos literais, mas aqui não mencionou Gog. Mas precisa mencionar, você não consegue enxergar que Gog está aqui, não? Esses cadáveres são de quem? Apocalipse 17 tem o quê? Um anjo subindo nos céus e chamando aves para comer as carnes da besta e do falso profeta. Eles vão ver. Vão comer. E é esse lugar aqui, ó. Esses cadáveres que vão estar aí, vai ser o horror para toda a carne. É que quando eles for peregrinar para Jerusalém, esses corpos vão estar queimando. O lago de fogo vai ser, não é só espiritual, o lago de fogo vai ser real e vai ser nas cercanias da terra de Israel com Edom. Na verdade, vai ser em Edom.
Então, irmãos, se vocês entenderam aqui o que a gente explicou sobre a exposição do amilenismo, que não crê em 1000 anos literais, que diz que Satanás já está preso, se isso ficou bem claro para você, para a gente não estender aqui em um vídeo muito grande e ficar cansativo para os irmãos, a gente vai estar dando continuidade deste vídeo em uma parte 2. Então eu gostaria de pedir a vocês para acompanhar a parte 2, onde a gente vai estar lendo textos em outros profetas para dar conclusão e finalidade e fechar essa ideia, tá bom? Peço para vocês acompanhar a parte 2.